Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Frank Salles, vou estar conduzindo aqui a aula 44. Nessa aula a gente vai abordar a sequência didática 6, né, as leis de Newton. E mais especificamente nessa aula vamos falar da dinâmica do movimento circular, a parte de exercício. Vocês já viram toda a parte de teoria do movimento circular, né, falando da força centrípeta, é a força que mantém um corpo em uma trajetória circular, e agora a gente vai fazer os exercícios quantitativos. Então, o exercício 1, pessoal, é um exercício mais simples, né? 1 e o 2, eles são complementos, são os testes 255 e 256, estão na página 292. Com eles, a gente vai abordar a parte mais básica do que seria, do que viria a ser a dinâmica do movimento circular. Então, ele fala o seguinte: uma partícula tem movimento circular uniforme, isso é um ponto importante, a gente vai lidar com movimentos circulares uniformes, em um referencial inercial. Já foi dito também o que é o referencial inercial para vocês, né? E ele fala o seguinte: a força que age sobre a partícula é F, como está aqui na figura. Bem, então se essa partícula aqui descreve uma trajetória circular e eu tenho essa força que está apontando aqui para o centro dessa trajetória, o que seria essa força? É a força centrípeta, é aquela força que mantém a partícula em movimento circular. Se você quiser dobrar o raio da trajetória, né, o raio da trajetória é a distância do centro da trajetória até a borda aqui da trajetória, mantendo a velocidade angular constante. Então, pessoal, na verdade, velocidade angular está vinculado à frequência. Se você lembrar, a frequência é número de voltas por unidade de tempo e velocidade angular, ângulo em radianos por unidade de tempo. Então, se eu falo, ele deu uma volta completa em 1 segundo, que a gente chama de 1 Hz, né, essa frequência, eu posso falar que, qual é o ângulo que corresponde a uma volta completa? 360 graus. Porém, se eu colocar em radianos, esse ângulo é 2π. Então, qual que seria a velocidade angular dele? Bem, velocidade, ângulo por tempo. Então, velocidade angular, 2π radianos por segundo. Então vamos lá, então coloquei aqui o ômega, né? Aí eu tenho que lembrar, está aí o movimento circular, né? Com o ômega constante. A força centrípeta, que vai ser essa força F, como é que eu escrevo? É a massa da partícula vezes a velocidade dela ao quadrado, dividido por R, que é o raio da trajetória. Porém, quem não fala de velocidade, fala de velocidade angular. Então, pessoal, eu tenho que me recordar que a velocidade linear se correlaciona com a velocidade angular por meio dessa fórmula. Então, velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Então, quando você substituir isso nessa equação, o que eu vou ter? V aqui eu vou ter ômega ao quadrado, R ao quadrado. Bem, o R ao quadrado corta com esse R daqui, então fica M ômega ao quadrado vezes R. Aí ele fala, se eu dobrar o raio, o que acontece com essa força? Ela vai mudar, claro, né? Vamos ver quanto que ela muda? Então, eu dobrei o raio de R, foi para 2R. Esse 2 aqui eu vou pular para fora da equação, então fica 2m ômega ao quadrado R. E isso aqui, pessoal, é exatamente a força original. Então, se eu dobrar o raio, eu acabo também dobrando a força. Traduzindo, se eu dobro o raio de um movimento circular, eu vou conseguir manter esse movimento circular com a mesma força que eu mantinha antes? Não, eu tenho que dobrar a força. Então, aqui vai ser o item A. Segunda questão. Na segunda questão, com base no exercício anterior, mantive a mesma figura aqui, né? Se você quiser dobrar o raio da trajetória, agora mantendo a velocidade escalar constante. Então, observe, não estou falando mais de velocidade angular, estou falando de velocidade escalar. Quando você faz dessa forma, eu pego aqui a equação para F, né, que é a força centrípeta, mv ao quadrado sobre R. Essa equação, vou manter o V constante, a massa constante e o V constante. Então, eu quero dobrar só o raio. Vamos dobrar o raio? Para dobrar o raio, onde era R, eu coloco 2R. Então, a força agora não vai ser mais F, vai ser um F', é uma força diferente. Eu posso pegar esse 2 e colocar ele aqui do lado de fora, multiplicando todo esse termo, dá na mesma. 1 vezes isso é isso, 2R, 2R. Só que quando eu escrevo assim, eu vejo que esse termo aqui é a força. Então, se eu dobrar o raio mantendo a velocidade escalar constante, o que acontece com a força? Ela vai ser reduzida à metade.
Então aqui seria a resposta, o item B. É um exercício mais tranquilo, pessoal, apenas para a gente analisar, né, o que é um movimento circular uniforme, essa força que mantém esse movimento, e no caso essa força ela é direcionada para o centro, é uma força resultante. Isso foi bem dito para vocês. Então, várias outras forças podem se comportar como essa força centrípeta. Aqui no caso, pessoal, esse desenho é bem intuitivo, né? Essa grande bola aqui, amarelada, laranjada, e essa aqui, um azul, assim, parecendo que tem um azul mais claro, um azul escuro, é bem sugestivo, né? Terra e Sol. Então, a Terra gira ao redor do Sol. Qual é a força que manteria a Terra presa ao Sol para que ela efetue esse movimento circular? A força gravitacional. Então é apenas um exemplo, né, de movimento circular. Já no exercício 3, o que ele diz? Esse aqui foi interessante porque esse aqui foi dito na aula, né? Foi resolvido de maneira qualitativa, de um carro que efetua uma curva. Qual é a força que permite com que o carro efetue uma curva? Então ele fala, um estudante indo para a faculdade em seu carro desloca-se no plano horizontal, no qual descreve uma trajetória curvilínea de raio 48 metros, com uma velocidade constante em módulo. Entre os pneus e a pista, existe um coeficiente de atrito estático de 0,3. Se vocês lembrarem da aula, quando foi falado de atrito e do freio ABS, né? Aquela parte do movimento de rolamento, que a roda está rolando e o ponto de contato dela com a pista, a velocidade é nula. Então a gente considera atrito estático. Claro, se derrapar, já não é mais um atrito estático, seria um atrito cinético. Então, o que ele vai pedir aqui, pessoal? Considerando aquela figura e a aceleração da gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a massa do carro igual a 1.200 kg, faz o que se pede. Então, ele tem tem três itens aqui, né? 3 demandas. No primeiro, caso o estudante resolva imprimir uma velocidade de 60 km por hora, ele conseguirá fazer a curva? Justifique. Item B. A velocidade máxima possível para que o carro possa fazer a curva sem derrapar irá se alterar se diminuirmos a sua massa? Ou seja, se é um carro mais pesado ou mais leve, vai diminuir? Isso já foi comentado com vocês, pessoal, mas a gente vai explicar aqui melhor também. E o item C, o vetor velocidade apresenta variações nesse movimento? Pessoal, esse para mim aqui é o item mais fácil, você já até poderia resolver, né? Porque se é um movimento curvilíneo, você sabe que a velocidade é sempre tangente, né, à trajetória, então o vetor velocidade vai mudar. Mas vamos lá, vamos por etapas. Eu mudei aqui a figura, coloquei essa figura aqui de maneira tridimensional, né, que eu consigo analisar tanto a parte horizontal como a parte vertical desse movimento. Então ele quer o seguinte, caso o estudante resolva imprimir a velocidade de 60 km por hora, ele conseguirá fazer a curva? Justifique. Pessoal, eu vou fazer de duas maneiras. Eu vou resolver de duas maneiras esse item. Vocês irão observar. A primeira, todas as vezes que eu pego um problema de dinâmica, a primeira coisa que eu tenho que fazer, vamos representar as forças. Então, sobre esse carro, quais são as forças que há sobre ele? Tem um peso, apontando para baixo. Ele pressiona o asfalto, então o asfalto pressiona ele para cima. Eu tenho uma normal. E observe, ele faz uma curva. Essa curva, pessoal, se não fosse... essa curva quando ele faz aqui, imagine assim, se essa pista aqui fosse de gelo, ou tivesse óleo, ele conseguiria fazer essa curva? Não, ele passaria direto. Então qual é a força que o mantém fazendo essa curva? Essa força é a força de atrito. Eu sempre falo para meus alunos, tentem fazer a curva em uma pista de gelo. Será que você conseguiria fazer essa curva? É muito difícil, porque você vai ter atrito para fazer essa curva. Tem a força de atrito aqui que possibilita que você faça essa curva. Ela não deixa que o carro venha aqui para fora. E claro, se ela está apontando aqui para o centro dessa curva, ela que vai fazer o papel de quem? Na verdade, a força centrípeta vai ser a força de atrito. A força de atrito é que faz o papel da força centrípeta. Então aqui está a representação das forças, né? E na vertical eu consigo analisar o seguinte, bem, não tem movimento do carro da vertical. Então a normal aqui tem que ser igual ao peso. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte agora. Já que a força de atrito é a que mantém o carro fazendo essa curva, qual é a força de atrito que eu tenho
máxima nesse exercício, já que é uma força de atrito estática, né? Então é uma força máxima. Então essa força é obtida da seguinte forma: normal vezes o coeficiente de atrito. Normal nós já vimos que é igual ao peso, então mg vezes o coeficiente de atrito. Colocando os valores, o valor da massa 1.200, da aceleração da gravidade 10 e o coeficiente de atrito 0,3. Então, pessoal, a força de atrito máxima que pode atuar nesse carro para que ele consiga fazer essa curva é de 4.800 newtons. Então, vou verificar se ele realmente, a 60 km por hora, ele consegue fazer essa curva. Ou seja, então, se ele está a 60 km por hora, qual vai ser a força centrípeta necessária se ele tiver a 60 km por hora? Então, vou calcular. A força centrípeta é igual a massa velocidade ao quadrado sobre o raio. 60 km por hora eu vou converter para metros por segundo, pessoal, que dá 16,7 metros por segundo. Se você coloca isso nessa equação, então fica 1.200 vezes 16,7 ao quadrado sobre 48. Resolvendo isso aqui, você faz essa conta, você obtém 6.972 newtons. Seria a força centrípeta para esse carro efetuar essa curva a 60 km por hora. Pessoal, porém, a força de atrito máximo que eu tenho entre esse carro e o asfalto, né, o pneu e o asfalto, é de 4.800. Ou seja, ele vai conseguir fazer essa curva a essa velocidade? Ele não vai, pessoal, porque a força que ele precisaria aqui para efetuar essa curva é maior do que a força de atrito estático aqui, ó. Então esse carro vai derrapar se ele chegar a 60 km por hora. Então ele não conseguirá efetuar essa curva. Tem uma outra maneira que a gente vai resolver esse exercício, resolvendo o item B dessa questão. Vocês vão observar. A velocidade máxima possível para que o carro possa fazer a curva sem derrapar irá se alterar se diminuirmos a sua massa? Explique. Pessoal, força centrípeta, mv ao quadrado sobre r. Quem é que faz o papel da força centrípeta? A força de atrito. Então é o seguinte, qual seria a velocidade máxima que ele conseguiria fazer essa curva? É melhor pensar dessa maneira. Então é igual, a força centrípeta é igual a força de atrito. E aí eu consigo saber qual é a velocidade máxima para ele fazer essa curva sem derrapar. Observe que eu coloquei aqui coeficiente de atrito estático, que geraria aqui o quê? Uma força de atrito máxima. A normal nós já vimos, é igual ao peso, então mg. Olha que coisa curiosa, pessoal. M e M, dos dois lados da equação, você cancela, cancela. Quando você faz isso, eu passo esse R multiplicando, então fica RG μe, e o quadrado aqui vai para o outro lado como raiz quadrada. Então a velocidade máxima, pessoal, desse carro depende apenas do raio da curva de curvatura, da aceleração da gravidade e do coeficiente de atrito. Depende da massa? Não depende da massa. Então já temos a resposta para o item B. A velocidade máxima independe da massa. Então não tem nada a ver. E como eu já terminei essa equação, pessoal, com que velocidade máxima eu poderia efetuar aquela curva? Aquela curva, né? Vou colocando aqui R igual a 48, G igual a 10 e μ igual a 0,3. Me daria, façam essa conta, dá 144, raiz quadrada de 144, 12 metros por segundo. Se eu multiplicar por 3,6, daria 43,2 km por hora. Opa, 43,2 km por hora é bem menor do que os 60 km por hora. Então, é uma outra maneira de você responder o item A. Se eu fosse um engenheiro de trânsito nessa rodovia, eu colocaria qual a velocidade máxima? 43,2? Não colocaria esse valor. Eu sei que essa é a velocidade máxima. A partir desse valor ele começa a derrapar. Para eu gerar segurança para os usuários de uma rodovia, o que eu colocaria? Eu colocaria uma velocidade máxima aqui de 35 km por hora. Já no item C, pessoal, o vetor velocidade apresenta variações nesse movimento? Vamos lá, né? Então aqui é a velocidade inicial do carro, agora visto por cima, né? Não tem aquela visão tridimensional. Depois que ele efetua a curva no ponto B, olha para onde foi o vetor velocidade dele. Apesar do módulo não mudar, a direção muda. Então, logo, pessoal, o módulo não muda, mas a direção muda. Logo, há uma variação do movimento. Então, está aí as respostas para a questão 3. Questão 4, pessoal. Essa é uma questão muito interessante. Eu me recordo aqui de uma situação que eu vivi com os alunos do Colégio Militar, acho que no ano 2010, nós fomos a Corumbá, na hidrelétrica de Corumbá. Então um ônibus, né, levou todos nós, um grupo de 30 alunos, para visitar a hidrelétrica de Corumbá.
E foi uma viagem mais ou menos de 1h30, né, do Colégio Militar até Corumbá, que fica depois de Lusiânia. E eu me lembro de uma hora que o ônibus ele passou por uma depressão. Como fosse assim, ele vinha aqui de cima e passou por uma depressão. E o motorista vinha bem rápido. E quando nós passamos por essa depressão no ponto mais baixo, a sensação que nós tínhamos é que tinha um peso, um saco de cimento sobre o nosso colo. Então, por que nós tivemos essa sensação dentro lá do ônibus quando ele passou por essa depressão? Vamos resolver esse exercício 4. É o P306, que está na página 291. Ele diz o seguinte: um veículo tem peso igual a 10.000 newtons e passa no ponto inferior da depressão, que é essa depressão aqui, né? Ou um declive, com raio dele, né? Nesse ponto mais baixo que eu tenho um raio de 10 metros. Determine a força de reação da pista no veículo nesse ponto. Então, pessoal, força, que é a pista, né, em roxo, sobre o carro. Qual é a força? Bem, o carro pressiona a pista para baixo, a pista pressiona o carro para cima com a normal. Então, o que a gente quer saber é qual que é a normal nesse ponto. Alguns dados aqui, pessoal. Se o peso é 10.000, lembrando que peso é igual a mg, se eu dividir então, né, o peso por 10 da aceleração da gravidade, eu consigo obter a massa desse veículo, 1.000 quilos. E outra coisa é a velocidade aqui que está em km por hora. Se eu dividir por 3,6, 54 por 3,6, 15 metros por segundo. Então, vamos começar a resolver aqui, né? Eu quero saber qual é a normal, essa força de reação. Para saber a normal, pessoal, anotem aí, é quase um receituário mesmo, que nós iremos seguir aqui, ó. Representar as forças que agem sobre o carro. Então, quais são as forças que agem sobre o carro? Bem, está o carro aqui, né, na depressão, raio de 10 metros, que seria o centro. Primeira força, que é mais fácil para você representar. Força-peso. Força-peso puxa o carro para baixo. Então, ele pressiona a pista. Se ele pressiona a pista, há um contato. Se há um contato, pessoal, vai ter uma força normal, normal à pista, né? Numa figura bidimensional, tudo bem, poderia falar perpendicular, mas na verdade é normal à pista. Então essa normal aqui, né, seria para cima, tem as duas forças agindo aí. E como nesse ponto aqui ele está efetuando um movimento circular, eu sei que nós vamos ter uma força centrípeta. E a força centrípeta é uma resultante que aponta para o centro. Aqui, pessoal, é muito interessante. Nós vimos situações onde que a força centrípeta era só uma. Olha, no primeiro caso lá que eu dei como exemplo a Terra e o Sol, era a força gravitacional. Depois do carro efetuando uma curva na horizontal, uma curva plana, era a força de atrito. Mas e aqui? Eu tenho duas forças nessa direção aqui, pessoal. Essa direção aqui que está ao longo do raio, a direção radial. Ou seja, as duas forças que agem na mesma direção aqui, não estou falando de sentido, estou falando de direção da força centrípeta. Como a força centrípeta é uma força resultante, então o que nós iremos fazer? Ó, força resultante, que aponta para o centro. Se eu tenho duas na mesma direção, então eu vou pegar o seguinte, a que aponta para o centro vai ficar positiva e a que aponta no sentido contrário vai ficar negativa. E se por acaso eu tivesse uma outra força aqui, professor, eu pegaria uma menos a outra, menos a outra? Não, pessoal. Se eu tivesse outra força aqui, ó, nessa direção, ou aqui para frente ou aqui para trás, essa força não está nessa direção da força centrípeta, eu não considero. Só considero aquilo que está na direção da força centrípeta. Então, força resultante, normal, porque está apontando para o centro, positiva, né? Menos o peso está apontando contrário à direção do centro. É igual, qual é o módulo da força centrípeta, né? mv² sobre r. Reparem, pessoal, eu estou aplicando a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes essa aceleração, que é a aceleração centrípeta. Então vamos resolver. Ele quer a normal, então esse menos P vai para o outro lado positivo, né? Então fica mv² sobre r mais o peso. Colocando os valores, pessoal, a normal vai ser 1.000, determinei aqui atrás, velocidade 15 ao quadrado sobre 10, mais 10.000, que é o peso. Quando eu faço essa conta, olha quanto que deu a normal, pessoal. 32.500 newtons, ou seja, bem acima do peso do carro.
Então, aquele exemplo que eu falei, lá na situação que eu vivi com os alunos do colégio no ônibus, por que eu falei, parece que eu tinha um saco de cimento no nosso colo? Porque naquele ponto da depressão, nós sentimos que nós ficamos mais pesados. É isso que foi a reação. Exercício 5, pessoal. Exercício bem interessante. Eu estava até falando esses dias que esse exercício eu já resolvo com os alunos há muito tempo, desde tem uns 16 anos. Eu achava interessante porque eu sempre visualizava isso como um brinquedo de um parque de diversões. E depois que eu descobri que realmente tem um brinquedo que funciona baseado nesse mecanismo, o brinquedo chama-se rotor e eu vou mostrar para vocês. E hoje, claro, é mais fácil conseguir até um vídeo, né? Antigamente tinha que ficar desenhando e pedindo a imaginação dos alunos, agora não. Agora eu mostro um vídeo aqui para vocês verem esse brinquedo que é chamado de rotor. Deixa eu ler aqui para vocês o que ele fala. Um corpo de peso P, aí eu grifei aqui, né, corpo, porque na verdade ele não mostra essa figura quando você for lá no livro. Então eu coloquei com a situação mais interessante que tem uma pessoa, né? É melhor pensar numa pessoa que está aqui nesse brinquedo. Eu coloquei corpo porque é o texto original que está no livro. Está encostado à parede vertical de um compartimento cilíndrico de raio R. Então, a raio, né, desse eixo aqui até as paredes é R. Passa a girar com velocidade angular crescente até um valor ômega 1. Pessoal, ele está parado, então ele vai girando mais rápido até chegar nessa velocidade angular ômega 1, ou seja, uma frequência angular ômega 1, e depois ela fica constante. Tal que o corpo permanece encostado à parede, na mesma posição inicial, sem escorregar, mesmo que o peso seja retirado. Então, pessoal, na verdade, o que acontece? O bloquinho está parado. Ele começa a girar, vai girando, até chegar à velocidade angular em um valor que a pessoa fica na iminência de escorregar. Quando ela fica na iminência de escorregar, para de aumentar a velocidade angular constante e o piso é retirado. E a pessoa vai ficar como? Vocês vão observar agora. Então tem esse vídeo aqui que é muito interessante, né, que é o do rotor. Vou mostrar aqui para vocês. Está aí o cilindro, né, pessoal? As pessoas, você pode observar aqui o cilindro, as pessoas, lá em cima estão os pais, né? Observem que tem crianças maiores, crianças menores, isso é bom de ser observado nesse probleminha. Então deve ter um adulto aí que está fazendo essa gravação, então ele começa a girar, está mais devagar e com o tempo ele vai aumentando a velocidade. Eu não vou pensar nesse movimento aqui acelerado, porque no início ele é acelerado, eu não penso nisso. Ele vai chegando a certa velocidade constante aqui, uma velocidade angular constante, né, uma frequência constante, a gente vai medir essa frequência. E a partir de um momento aí que ele chegar na iminência do movimento, lembra que eu falei do piso ser retirado? Tá aí, ó, o piso foi retirado, pessoal. E as pessoas estão grudadas. Então, por que elas ficaram grudadas? Se você pensar aqui bem na figura, né? O que está mantendo essas crianças grudadas aí à parede? Por que elas não desceram acionadas devido à força-peso? É um brinquedo bem interessante. Eu queria que vocês prestassem atenção, deixa eu ver se ele volta aqui. Se ele não voltar aqui, eu já fiz essa medida para vocês da frequência, com que frequência que ele está girando. Aqui eu vou medir assim para vocês, pessoal. Se você marcar aqui, ó, 1, 2, 1, 2. Eu marquei aqui, pessoal, um período de 2 segundos. 2 segundos para que ele dê uma volta completa. E esse raio aqui, ó, é aproximadamente 2 metros. Então, em 2 segundos ele efetuou uma volta completa, né? E o raio é 2 metros. Tá aí, pobre da criança, ficou tonta. Não poderia ficar olhando para cima, né? Você tem que ficar sempre olhando para o centro aqui, senão você vai ficar realmente tonto. Mas é um brinquedo que eu gostaria de brincar, bem interessante. Então, voltando aqui, pessoal, eu marquei lá um tempo de 2 segundos, né? Então, o período do rotor é aproximadamente 2 segundos. Eu fiz durante a gravação, né? Marquei a primeira vez, deu 1,95, depois 2,04, fiz uma média de aproximadamente 2 segundos. Com o período, se você se lembrar, a frequência é o inverso do período, 1 sobre 2. Então, a frequência que ele estava girando ali, pessoal, era meio Hz. O que é meio Hz? Meia volta por
segundo. E se eu quiser saber a velocidade angular dele? Qual que era a velocidade angular dele? Aí eu multiplico por 2π. Quando eu multiplico por 2π esse resultado, 2π vezes isso aqui, né? 2 vezes 0,51, daria π radianos por segundo. O que é o π? 180. Então, 180 meia volta, mais 180 meia volta dá daria uma volta inteira, né, a cada 2 segundos. Então, essa frequência aí, pessoal, 0,5 Hz. Aqui está a fonte, né, para vocês quiserem depois ver esse vídeo. E vamos continuar agora para as perguntas desse exercício. O exercício ele é um exercício qualitativo, mas eu transformei ele também numa parte quantitativa. Então vamos lá. Nessa situação, represente por meio de um diagrama vetorial as forças que atuam na pessoa, dando suas expressões, expressão de cada uma das forças. Se a velocidade angular crescer além de um valor ω1, a pessoa tenderá a subir? Explique. Se o peso da pessoa fosse P sobre 2 e não mais P, e a velocidade angular ainda fosse a mesma ω1, haveria movimento segunda vertical? Pessoal, esse item C, só pela observação do vídeo, claro, na questão mostra esse vídeo, né, foi iniciativa minha, vocês vão observar que tinha uma criança menor e uma menina mais velha, que talvez teria o dobro da massa dele. Então já dá para vocês terem a resposta, né? Os dois estavam ali quietinhos. E é bacana também que da última aula vocês aprenderam a questão sobre movimentos referenciais não inerciais. Dentro, pessoal, do rotor é um referencial não inercial. Eles estão em repouso lá dentro? Sim, eles estão em repouso. Mas a somatória das forças sobre eles é igual a zero? Não, tem uma força ali atuando sobre eles, que vocês vão ver que força é essa. Então não é um movimento, não é um referencial inercial. Então vamos lá, pessoal. O item A eu já começo a resolver por aqui, né? Porque eu vou aproveitar essa figura para representar quais são as forças que agem. Força mais fácil, peso da pessoa. Peso aplicado para baixo aqui, né? Vertical, né? Outra força, quando retirou o piso, tinha até aquela linha branca com referencial, vocês viram que o piso desce, né? E a pessoa não cai. Se não cai, pessoal, tem uma força para cima. Que força para cima é essa que iria evitar o movimento vertical dela devido ao peso? Aqui a expressão para o peso, né? Peso é igual a mg, que ele pede essas expressões, seria a força de atrito. No caso ali ele estava em repouso, então a força de atrito estática. Então tá aí, força de atrito estática normal vezes o coeficiente. E por último, pessoal, essa pessoa, observe, todos eles estavam em contato com aquela parede. Eles estavam pressionando aquela parede? Estavam pressionando aquela parede. Logo, a parede pressionava eles para onde? A parede pressionando eles aqui, né? Seria normal. A parede, olha para onde estaria essa normal, pessoal? Apontando para o centro. Então, poxa, eu tenho uma força aí que é aplicada sobre a pessoa que aponta para o centro. Então, já sei que força seria essa. Essa seria a força centrípeta. Então, nesse exercício, quem é que exerce a força centrípeta? A normal. Então, pessoal, vamos lá. Item B. Se a velocidade angular crescer além do valor ω1, o corpo tende a subir? Pessoal, ele não vai tender a subir, porque, na verdade, você tem uma situação ali que a força que é aplicada para cima é o atrito. O atrito não vai puxar ele para cima. O que vai acontecer é que você vai aumentar o atrito. Se você aumentar o atrito, significa que ele sai da iminência ao movimento. Então, a única coisa que vai acontecer é que ele vai sair da iminência ao movimento. Então, a pessoa sairia apenas da iminência ao movimento, depois a força normal iria aumentar se você aumentar esse ω1, ou seja, girar com a frequência maior. Segunda questão, se o peso do corpo fosse P sobre 2, ou seja, metade, não mais P, e a velocidade ainda fosse a mesma, haveria movimento segunda vertical? Pessoal, nós vimos que não, né? Por que nós vimos que não? Tinha uma criança e tinha uma menina maior lá, né? Um tinha o dobro do peso do outro e os dois estavam em repouso do mesmo jeito, girando na mesma linha ali, ó. Então, nós não teríamos isso. E o que aconteceria? Apenas as duas pessoas continuariam na iminência ao movimento. Claro, com essa frequência aqui, que é a que ele diz lá no início, né? A frequência que ele acelera o rotor até chegar a esse valor de frequência que ele estabiliza,
que é aquela frequência onde todos eles estariam na iminência ao movimento. E pessoal, eu criei uma questão extra. A questão extra que eu criei seria um item D, né? Ela é quantitativa. Então eu peguei um vídeo, lá do vídeo do rotor, né? Eu peguei aqui qual era o raio dele, peguei um raio de 2 metros. O coeficiente de atrito entre as pessoas e aquela parede, claro, dependendo da roupa da pessoa vai mudar um pouco, mas peguei aqui um valor por volta de 0,5 e a partir disso eu pergunto, qual a velocidade angular mínima para que aquela pessoa não escorregue? Ou seja, eu tenho que acelerar até que valor de velocidade angular para que eu possa retirar o piso e as pessoas não escorregarem. Então tá aqui, pessoal, tudo que eu já tinha descrito, né, que a força de atrito é normal vezes o coeficiente, o peso é igual a mg, a força de atrito é normal, e claro, como estou falando de velocidade angular, velocidade linear é igual a ômega r. Como é que nós iremos resolver isso? Bem, observe que a vertical, né? A pessoa está lá em equilíbrio na vertical. Se ela está em equilíbrio, pessoal, a força de atrito está se igualando ao peso. Então, força de atrito igual ao peso. Vamos colocar as expressões para os dois? Aqui é normal vezes μ e aqui é m vezes g. Aí eu penso o seguinte, bem, normal é igual a μ vezes g. E aqui a força de centrípeta é igual a normal. Então significa que normal é igual a mg sobre μ. Então, e colocando aqui também o fato, né, que a velocidade é igual a ômega r, não se esqueçam que força centrípeta é mv ao quadrado sobre r. Substituindo, pessoal, esses dois termos, tanto essa equação como essa aqui, o que eu vou ter? Bem, normal, né? mg sobre μe, e a força centrípeta, quando eu levo em conta o valor de ômega, nós já vimos lá atrás, m ao quadrado r. Olha aqui, pessoal, ômega, ômega, cancela os dois. Então, aquela velocidade angular mínima, vamos resolver aqui, né? O r passa dividindo, multiplicando μe, está o g aqui, o m foi cancelado, aqui está o quadrado, eu passo como raiz quadrada. Essa velocidade angular mínima, que é uma das perguntas que foi feita, né, independe da massa. Então, se é uma massa mais pesada ou uma massa mais leve, a velocidade angular mínima é a mesma, pessoal. Vamos colocar os valores? Então, colocando os valores aqui, g igual a 10, aqui 0,5 e aqui 2, 2 vezes 0,5, 1. Raiz de 10, 3,16 radianos por segundo. Reparem, pessoal, 3 vezes de 3,16 é muito próximo de π, né? É um valor muito próximo de π, que é 3,14. Eu consigo saber qual é a frequência mínima, que é a velocidade angular, em radianos por segundo. A frequência mínima é dada em hertz. Basta eu dividir isso aqui por 2π. Se eu pegar aqui 3,16 e dividir por 2π, que é 6,28, olha que valor que dá. 0,5 Hz, que foi exatamente aquela medida que eu fiz, né, para aquele rotor. Então foi um experimento que eu fiz a partir daquele vídeo e deu bem certo aqui esse experimento. Então, pessoal, eu me despeço aqui de vocês. Eu espero que essa parte aqui tenha elucidado bastante a parte dinâmica do movimento circular. Fiquem na paz.